que Dom Pedro III não é investigado? Por quê, rapaz? Eu não sei. Talvez porque você é dessa PGR aí, né? Silente. As ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O Dom Pedro III jamais viajou em nenhum avião do Paquito ou em companhia do Zétel, e a quem nem conhece. Foi com seu estilo costumeiro, muitos adjetivos, nenhum argumento e tom de quem não gostou de ser incomodado. Dom Pedro III negou por meio de sua assessoria ter viajado com a mulher ao menos 8 vezes em jatinhos de empresas do ex-banqueiro, né? A revelação feita pela Folha e confirmada pelo Estadão baseou-se no cruzamento de informações de 3 bancos de dados da aviação. A negativa categórica, diante de fatos gritantes, aliada à artimanha de negar o que ninguém disse, nesse caso que ele voou na companhia de Vorkaro Zettel, é um recurso que Dom Pedro III já usou quando confrontado com outras reportagens publicadas pelo Globo. Aqui apontou que ele pressionara o Galípolo a apoiar a compra do Master pelo BRB, e aqui mostrou ter sido para o telefone de Paquito que enviou seguidas mensagens horas antes de ser preso. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Moraes age como se a enunciação categórica de suas negativas, por virem de quem vem, bastasse para encerrar qualquer controvérsia. Não basta, pelo contrário. No direito, a existência de indícios múltiplos e convergentes apontando na direção a que o ministro ou sua família foram beneficiados com taxas de 30 milhões. Enfim, né? Confrontados com a negação do envolvido, costuma reforçar e não enfraquecer a ideia que é preciso investigar. Ninguém é culpado por antecedência, mas é tanta coisa acontecendo que, rapaz, tá ruim, viu? Não é por meio da contraposição formal das versões que se chega à verdade, então por que Dom Pedro III não é investigado ainda? Tecnicamente, a resposta curta é porque Gonê não quer. Há aí um componente estrutural. Gonê concentra sozinho um dos poderes mais absolutos da República. Nos casos que tramitam no Supremo, cabe a ele requerer diligências, impulsionar, travar ou enterrar uma apuração. A polícia pode, em tese, pedir diretamente ao tribunal a instauração de um inquérito, mas, aberta a investigação, a palavra decisiva sobre seu destino continua sendo do PGR. Basta, assim, a inércia de um único indivíduo para bloquear a abertura da ação penal. E não importa se ele deixa de agir por convicção jurídica ou por razões pessoais ligadas à proximidade com potenciais investigados. O atual PGR foi sócio do Gilmar, mantém com o Dom Pedro III uma relação declarada de amizade, mas o problema de arquitetura institucional não se resume à sua figura. Fosse outro nome, talvez o quadro não mudasse. Sem impedimento legal nem quarentena para ser reconduzido ao cargo, ou mesmo pleitear uma vaga no Supremo, o Procurador-Geral sempre terá bons motivos para não hostilizar ministros da Corte, cabos eleitorais poderosos, em qualquer projeto do gênero. E a mais, na hipótese de, apesar de Gonê, uma investigação penal contra Moraes ser aberta, sobreviver e chegar a julgamento, vai ser levada a cabo pelo próprio Supremo. E vale lembrar, nunca na sua história acolheu nem mesmo pedido externo de impedimento ou suspeição de um de seus integrantes. Imagine investigar um deles. Fora da frente penal, resta a via do crime de responsabilidade no Senado. Com os componentes políticos que ela implica, a direita já trabalha para transformar ministro do Supremo em plataforma política, mas mesmo fora desse campo, uma coisa parece certa. Nesse ano, dificilmente um candidato ao Senado atravessará a campanha sem responder a pergunta: será Moraes finalmente investigado? Você é a favor do impeachment? Deu mudou, né? Defensores do regime estão virando a chave. E aí, divergindo da Thaís Oyama, Cláudio Dantas falou um negócio curioso nos últimos dias. Não sei se é verdade não, mas vocês vão gostar de ouvir, né? E acho que vocês vão desejar que seja verdade. Todos concordam que Alexandre de Moraes, dentro do Supremo hoje, todos concordam que Alexandre de Moraes precisa ser empichado. Por quê? Porque dentro do Supremo eles entendem que Moraes é um psicopata. Isso me foi dito por uma fonte de dentro, de gabinete de ministro. Há uma compreensão de que ele extrapolou tudo, está fora de controle. Conversando com uma fonte minha do judiciário essa semana, ela me disse o seguinte, quer dizer, a gente de dentro, tá, do STF, a referência ao Alexandre de Moraes foi a de que, veja, dentro do próprio STF, hoje há um certo apoio ao impeachment do Moraes. A única preocupação é que eles fazem internamente é que, poxa, um impeachment abriria aí a porta, escancararia a porta para outros impeachments e outros ministros, etc. Essa é a preocupação, não é a preocupação de que o Moraes não precise ser empichado. Não existe, todos concordam que hoje, dentro do Supremo, tá? Hoje, prestem atenção que eu vou falar para vocês. Dentro do Supremo hoje, todos concordam que Alexandre de Moraes precisa ser empichado. Por quê? Porque dentro do Supremo, eles entendem que Moraes é um psicopata. Isso me foi dito por uma fonte de dentro, de gabinete de ministro. Há uma compreensão de que ele extrapolou tudo, está fora de controle. E eles só não apoiam isso publicamente porque eles têm medo de que o impeachment de Moraes abra a porteira para outros impeachments deles mesmos. Mas é só não fazer bobagem que não tem impeachment. Simples assim. Que coisa, hein? Não sei até que ponto isso daí é verdade. O que eu sei é que o regime realmente tá chateado com o cara.
O mundo está caindo na cabeça do Dom Pedro III, mas o ministro Supremo finge que não é com eles. Aí diz, né? O ministro admite que gastou 1 milhão com aluguel de jatinhos, o que, convenhamos, não é trivial. Ou vai ter de assumir sua proximidade até intimidade com o Paquito, que é menos trivial ainda. Dom Pedro III, que deixou de ser Xandão, deixou de ser o Xandão, age e decide como se nada tivesse acontecido e como se a delação premiada do Paquito não estivesse no horizonte. Peraí que eu tenho que atender, isso é importante. Mas enfim, né? Enfim, deixou de ser o Xandão e como se a delação da premiada do Paquito não estivesse no horizonte. Esta deve vir logo e espera-se que seja corroborada, né, pelo Zétel. Assim como o próprio Dom Pedro III, Paquito e Zétel sabem muitíssimo bem que se eles não confirmarem, não forem, além de tudo que a PGR, PF, PGR e a esta altura a sociedade já sabem, as relações cairão no vazio e eles não ganharão nada em troca, nem um dia a menos de cadeia. A PF principalmente não tem paciência nem tempo a perder. Logo, é improvável que praticamente impossível que os dois principais implicados no escândalo Master, o maior da história financeira do país, se sintam devedores ou leais a Dom Pedro III, como também a Toffoli, a ponto de mentirem e tentarem tergiversar sobre a troca de segredos e favores com o ministro do Supremo. Como previsto aqui, a entrada de Dom Pedro III na cena do crime tirou os holofotes de Toffoli e passou de protagonista a coadjuvante. Dom Pedro III, porém, dá sinais de não ter captado até agora, e apesar de todas as evidências, a gravidade da sua situação, os riscos que está correndo e a força do impacto na imagem e na confiança do Supremo. Em conversas reservadas entre ministros mais chegados, as nuvens de constrangimento são sufocantes e ninguém tem coragem de dizer a verdade nua e crua. Antes, preferem botar a culpa na PF, nos vazamentos e, como sempre, na mídia, que trabalha com fatos e é aplaudida quando os fatos são favoráveis e açoitada quando são contrários. Vocês estão loucos? Esbraveiro foi do Supremo, acusando jornalistas de botar em risco a estabilidade política, a credibilidade institucional e, enfim, a democracia, por divulgarem dados, documentos e verdades inquestionáveis. É até curioso isso, né? A Lene Cantanhede conversando com o gente do Supremo, dizendo que vocês estão loucos. Como assim vocês estão revelando esse tipo de coisa? Sim, a estabilidade, as instituições, né? Aí, assim, ela fala, no contrato não existiu, os voos nunca foram voados, o resort milionário era miragem, os irmãos não eram laranja, o jatinho com o advogado do Master foi invenção. E as decisões favorecendo a JBS? A empresa não pode falar sobre isso? Sim, a estabilidade das instituições exalam fragilidade. O Congresso está abaixo da crítica, o executivo é fraco e o Supremo envolto em incertezas e angústia. Mas a culpa não é da PF e da mídia. Quem tem responsabilidade é que deveria ter pensado nisso antes de fazer o que fez. O caso Master, inclusive, apenas destampou uma panela de pressão que mais cedo ou mais tarde acabaria explodindo. Difícil e triste dizer isso? Com certeza. Os jornalistas trabalham com fatos e melhor que o Supremo pode fazer é o que as Forças Armadas conseguiram no julgamento do golpe, isolar os CPFs para blindar o CNPJ. Isolar o CPF para blindar o CNPJ, né? Aí você pega o Claudio falando, rapaz, todo mundo lá tá achando que o cara passou do limite, né? Passou do ponto. Será que tem alguma conexão? Será que realmente tem esse clima dentro da corte? Não faço ideia. Eu não tô lá, não falei com a fonte da Cantanhede, não falei com a fonte do Cláudio Dantas. Mas confusões estão na mesa. Teria muito mais coisa pra gente falar,